Meu próprio filho me convenceu de que eu estava perdendo a memória, enquanto me envenenava aos poucos para roubar a casa onde eu criei ele. Respira fundo comigo, porque isso não é novela de televisão. É o tipo de coisa que pode estar acontecendo na rua ao lado da sua. Se você conhece alguma senhora que de repente virou esquecida demais, presta atenção no que eu vou te contar. Eu não nasci frágil, muito pelo contrário. Aos 18 anos eu passava o dia inteiro dentro de um lago, em Minas, no tal do acampamento Bosque Verde, salvando o adolescente metido a valente que achava que sabia nadar. Eu era salva-vidas a pito no pescoço, perna forte, braço acostumado a puxar corpo, desesperado pela gola. Mais tarde, virei diretora de escola pública, 8 centenas de alunos, pai gritando no portão, professor chorando na minha sala, adolescente brigando no corredor. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, foi a olhar para a confusão, respirar e pensar: ok, quem está mentindo aqui? Por quase 40 anos, eu voltei todo dia para a mesma casa, minha casa. Eu e o Francisco compramos aquele sobradinho na Zona Norte com prestação, suor e cansaço. Ali a gente criou o nosso filho, o Daniel. Paredes pintadas na base da economia, churrasco no quintal, tarefa de casa na mesa da cozinha. Eu tinha orgulho do homem que achava que ele ia virar. Você entende isso, né? A gente olha para o filho adulto e pensa: pronto, deu certo. Não criei um monstro. O Francisco era meu porto seguro. Ele tinha aquele jeito calmo, de quem conta piada até na fila do banco. Mas era firme com dinheiro. Pagava as contas. Separava o dinheiro da aposentadoria. Conferia extrato. Essas coisas que você acha que nunca vão ser usadas contra você. Até que, 2 anos antes de tudo estourar, ele caiu duro na cozinha. Infarto, o médico disse. Daniel chorou. Abraçou. Se jogou em cima do corpo do padrasto. Aquela cena de novela das 9 que parte seu peito. Naquela noite, deitada na cama que agora era metade vazia, eu senti um buraco se abrir dentro de mim. Eu não sei te explicar de outro jeito. Sabe quando você fica ouvindo o barulhinho da geladeira e de repente se dá conta de que o outro lado da cama nunca mais vai ter respiração ali? Eu virei viúva. E, sem perceber, virei alvo? O Daniel apareceu alguns dias depois com a Jéssica, a esposa nova, toda arrumadinha, perfumada, sorriso branco demais. Mãe, você não vai ficar sozinha, ele falou, segurando minha mão como se tivesse 10 anos de novo. É. Sogra, a casa é muito grande, muita responsabilidade. Deixa a gente ajudar. A senhora já fez muito. Agora é hora de descansar, completou a Jéssica, com aquela voz de quem mistura mel com veneno. Naquele momento, eu confesso, eu achei bonito. Você, se estivesse no meu lugar, não acharia também filho querendo cuidar da mãe, nora tentando se aproximar? É o que toda velha reza para acontecer. Eles começaram pelo básico supermercado. Banco, cartório. Mãe, a senhora não precisa enfrentar fila. Deixa que eu resolva o aplicativo do banco. É complicado. Essas ligações de golpe tão demais. Deixa que eu atendo. E eu, cansada, triste, com a cabeça em luto, fui deixando. Começaram os pequenos esquecimentos. Um copo quebrado, uma conta atrasada, um bilhete que eu tinha certeza de ter deixado em cima da mesa e simplesmente sumia. A Jéssica fazia aquela cara de pena estudada, sobrancelha levantada, boca tortinha. Normal, né, amor? Minha avó também começou assim. Esquece aqui, esquece ali. Depois descobre que tá com um começo de demência. A palavra grudou no meu ouvido como chiclete velho, demência. E aí vieram os remédios. O médico receitou para a senhora dormir melhor. Sogra, isso aqui é para pressão. Tem que tomar todo dia. Tá. Eu sempre fui disciplinada. Então anotava num caderninho. Só que, curiosamente, eu não lembrava das consultas. Não lembrava de ter sentado na frente de nenhum médico novo. Um dia eu falei: mas eu não fui nesse cardiologista que você tá falando. Daniel. Ele riu, deu um beijo na minha testa e soltou: foi sim, mãe. A senhora até contou a mesma história 3 vezes, mas tá tudo bem, é da idade. É aqui que eu quero que você pare e pense: quantas vezes já te disseram,
é da idade para calar a sua boca. Eu comecei a duvidar de mim. Se eu, que comandava a escola, que segurava aluno pela gola de camisa no corredor, agora não lembrava de médico, talvez eles tivessem razão. Talvez eu estivesse mesmo ficando lenta, confusa. Minha mão tremia às vezes, mas eu botava a culpa no café. O mundo foi ficando enevoado, como se eu estivesse vivendo em cima de um colchão de nuvem, sem firmeza no chão. 3 semanas antes do meu aniversário de 70 anos, o Daniel chegou com uma ideia: mãe, vamos passar o fim de semana no sítio, lá no lago. Eu e a Jéssica vamos cuidar de tudo. Você merece. O tal sítio, à beira de represa, era deles. Uma casa grande, vidraça, deck de madeira. Coisa que, sinceramente, eu não fazia ideia de como tinham dinheiro para manter. Mas eu me calei. Viúva recente, cabeça pesada, você acaba aceitando carinho de qualquer formato. Chegamos lá numa sexta tarde, câmera de segurança em cada canto. Som ambiente, cheirinho de comida no forno. A Jéssica correu para a cozinha. Abriu um vinho caro, tirou foto do meu prato e postou nos stories com a legenda cuidando da nossa rainha. Se você visse de fora, ia achar lindo. Drama familiar de comercial de banco. Eu, por dentro, sentia uma coisa arranhando, um desconforto que eu não conseguia nomear. No sábado, dia do meu aniversário, montaram uma mesa no deck. Em frente à água, velas, bolo, balão dourado com o número 70. O sol se pondo, o lago cor de laranja. Parecia cena do último capítulo de novela. Faz um pedido. Mãe, o Daniel disse, com o celular na minha cara gravando tudo. Eu fechei os olhos e pedi algo simples, que Deus me deixe ficar bem da cabeça, para não dar trabalho para ninguém. Depois do parabéns, depois da foto para a família, depois do pedaço de bolo forçado goela abaixo, porque tem que postar a foto cortando o bolo. Sogra, o clima mudou. Eu senti. A temperatura parece que caiu uns 2 graus, mesmo sem vento. O Daniel olhou para Jéssica. Ela assentiu. E ele tirou um envelope pardo de dentro da mochila. Mãe, ele começou, com aquela voz mansa de quem vai anunciar um câncer. A gente precisa conversar sério. Meu estômago gelou. A câmera mental, dentro da minha cabeça, deu um close na mão dele tremendo de leve. Ele abriu o envelope, colocou alguns papéis na minha frente. No alto, meu nome completo, assinatura, número de matrícula do imóvel, selos. Isso aqui é a escritura da casa, ele disse. A senhora assinou a transferência para o nome da Jéssica. Lembra? O mundo fez um barulho de prato se quebrando. Eu pisquei. Como assim eu assinei? Naquele dia no cartório. Mãe, a senhora estava meio confusa. Achou que era só renovar firma. Mas o moço explicou, para quem eu perguntei. Sentindo a voz subir, eu nunca venderia minha casa. A Jéssica colocou a mão sobre a minha, apertando com força disfarçada de carinho. Sogra, calma. A senhora não vendeu. A casa continua da família. Só está no meu nome para proteger. Seus dados estão vazando. A senhora já caiu em golpe de doação. Ela puxou outro maço de papel. Extratos com transferências para Instituto Esperança Viva. Projeto Criança Feliz. Associação Bem Maior. Valores altos. 1.000, 2.000, 5.000. Tudo saindo da minha conta. Isso aqui, a senhora lembra? Ela perguntou, com o dedinho, apontando o papel como se colocasse aluno de castigo. Eu olhei para os extratos e senti o coração disparar. Eu não lembrava. Nem daquelas instituições. Nem de ter autorizado coisa nenhuma. A senhora tem feito doações aleatórias, assinado cheque para gente desconhecida. O Daniel suspirou. O banco já tinha alertado. Mãe, a gente deixou passar. Achou que era coisa de luto, de cabeça cheia. Mas assim, do jeito que tá, a senhora é vulnerável. Vulnerável. Mais uma palavra bonita para enfiar a coleira no pescoço da velha. Eu tentei lembrar. Esfreguei a testa. Fechei os olhos. Parecia que tinha um algodão dentro do meu cérebro, abafando as memórias. Eu não lembro disso. Exatamente, a Jéssica disse, como quem fecha raciocínio em prova de matemática. É por isso que a gente precisou agir. A casa no meu nome protege o patrimônio. Entende?
A senhora quase caiu num golpe de empréstimo consignado também. Mãe, o Daniel completou. Eu tive que cancelar. Ali, naquele deck bonito, com vela ainda queimando em cima do bolo, eles me apresentaram minha própria ruína como se fosse presente de aniversário. Eu tentei levantar. A cabeça rodou. Eu quero meu celular. Quero falar com o gerente do banco. O Daniel desviou o olhar. Seu celular sumiu. Mãe, deve ter ficado em casa. Mas relaxa. Eu já tô resolvendo tudo com o gerente. Ele só fala comigo agora, por segurança. Eu levei a mão à bolsa. Vazia. Carteira nada. Documentos nenhum. Era como se eu tivesse sido convidada para o meu próprio sequestro sem perceber. Você já sentiu essa sensação de que o chão embaixo do seu pé não é mais seu? A partir de agora, a Jéssica falou, ajeitando o cabelo como se estivesse apresentando um plano de negócios. A gente vai centralizar tudo. Remédios, consultas, dinheiro. A senhora não precisa se preocupar com nada. Só descansar. Eu não sou criança, eu explodi. Essa casa é minha era. Mãe! O Daniel corrigiu. E a palavra cortou o ar como faca. Era. Agora é da Jéssica. Legalmente. E isso é pro seu bem. Eu conhecia esse discurso. Já tinha visto pai agressor falando é pro bem dela, enquanto tirava adolescente de sala para cortar o cabelo. Já tinha visto professor abusivo justificando o grito como pro seu futuro. Quando alguém insiste demais que algo é pro seu bem, geralmente é pro bem de quem está falando. Mas ali, eu estava dopada. Sem celular, sem documento, sentada num deck no meio do nada, em propriedade deles, com meu cérebro enfumaçado por remédios que eu não lembrava de ter autorizado. Minha antiga voz de diretora, aquela que fazia moleque de 2 metros abaixar a cabeça, parecia ter sido trancada num armário. Naquela noite, me colocaram para dormir num quarto de hóspede no sítio. Tiraram as chaves, fecharam as janelas porque venta muito aqui, levaram minha bolsa para não perder nada. Deitada naquela cama estranha, ouvindo o barulho do lago lá fora, eu entendi uma coisa com uma clareza cortante. Eu não tinha mais casa, não tinha mais extrato bancário, não tinha mais telefone. Eu tinha, basicamente, um corpo de velha medicada sob controle do filho e da nora. E, no escuro, uma lembrança atravessou minha mente como flash de câmera. Eu ainda sabia nadar. Eu ainda sabia ler mentira no rosto de gente que se acha esperta. Eu ainda sabia dar volta em moleque que achava que mandava mais que eu. Foi ali, na primeira noite, do que eles achavam que seria a minha prisão, que uma voz bem antiga sussurrou dentro de mim, diretora. Acorda. Eles acham que você tá acabada. Usa isso. 3 semanas depois desse aniversário que me roubou a vida, o Daniel bateu na porta do meu quarto, improvisado na casa deles, na cidade, com um sorriso que eu reconhecia dos piores alunos. Sorriso de quem armou alguma. Mãe, a gente teve uma ideia para te animar. Vamos te levar para dar uma volta de lancha lá no lago. Vai ser bom pra cabeça. Pra tristeza, vai ser só a gente 3. Bem tranquilo. Na hora, eu senti aquele frio conhecido subir pela coluna. O mesmo frio que eu sentia quando via 2 meninos saindo correndo do banheiro da escola, com cara de culpa. Eu só não fazia ideia, ainda, de que aquele passeio para me animar era, na verdade, o jeito que meu próprio filho tinha encontrado de se livrar de vez de mim. E olha, se eu não tivesse sido salva-vidas lá atrás, você hoje não estaria ouvindo essa história da minha boca. Então vamos para aquele dia em que o tal passeio de lancha quase virou meu enterro no fundo do lago. Depois de tudo que eu já te contei, você já sabe que carinho demais vindo de gente errada sempre cobra um preço, né? Antes da lancha, teve a fase da gaiola dourada. 3 semanas em que eu morava na casa do meu próprio filho. Mas na prática, eu era uma hóspede sem chave, sem documento, sem senha de nada. Acordava e já tinha copo d'água com comprimido na cabeceira. Um branco, um meio azul. Às vezes um amarelinho. Toma, mãe. É o da pressão e o pro sono. O médico falou que não pode falhar, o Daniel insistia. Só que eu não lembrava de médico nenhum. Eu lembrava de sentar no sofá, tomar um chá que a Jéssica trazia com aquele sorriso plástico, e depois lembrar de fragmentos, pedaços do dia, como se alguém tivesse editado minha vida cortando cenas. Eles controlavam até o relógio.
Se eu levantava da cama antes das 8, vinha bronca, mãe. A senhora precisa de rotina. A cabeça da senhora agradece, dizia a Jéssica, cruzando os braços, com aquele jeito de psicóloga de Instagram. Se eu encostava na pia para lavar uma louça, ela vinha correndo. Não, não. Deixa. E se a senhora escorrega e se quebra um prato, vai descansar na sala? Vai. Minha bolsa trancada no quarto deles. Meu cartão com o Daniel, porque é mais seguro ele centralizar. Meu celular. Tá com problema. Mãe, vamos mandar arrumar. Não esquenta. Eu só tinha acesso à televisão e a um fixo na sala que, curiosamente, vivia sem sinal. Você já reparou como tirar as pequenas coisas da mão de alguém é o jeito mais rápido de transformar adulto em criança? O único respiro que eu tinha era a janela do quarto. De vez em quando, eu conseguia enxergar, lá da rua, a dona Helena, minha vizinha de anos, passando na calçada em frente à minha casa antiga com o neto, o Pedrinho. De mochila, minha casa, a que agora estava no nome da Jéssica. Eu olhava de longe e pensava: se eu conseguir chegar até ela, pelo menos uma pessoa vai acreditar em mim. Só que eu vivia meio tonta, a cabeça pesada, o corpo mole. Eu levantava da cama e o mundo dava uma rodada leve, como se eu tivesse bebido demais sem encostar no copo. Um dia tentei ir até o portão do prédio sozinha. Quando cheguei no elevador, ouvi a voz do Daniel. Atrás, onde a senhora vai? Mãe, preciso de um ar. A ar tem na sacadinha. Rua é perigoso. Ainda mais com a senhora assim, esquecendo as coisas. Se a senhora se perde, se cai, se perde, se some. Engraçado como as palavras dele agora soam diferente para mim. Na época, eu engolia e voltava para a sala, sentindo o peso invisível da coleira apertar mais um furo. A raiva começou a acordar a diretora que mora em mim. Por baixo do algodão na cabeça, eu sentia um incômodo crescendo. Uma tarde, a Jéssica veio com um copo de suco e aquele comprimido azul que eu já conhecia. Eu segurei o copo, mas não bebi na hora. Tá esperando o quê? Sogra, ela perguntou, com um sorriso esticado demais. Só tô cansada, respondi. Ela ficou me encarando, aquele olhar frio que eu já tinha visto em aluno mentiroso. Saí andando com o copo na mão. No banheiro, joguei o comprimido no lixo, escondido entre papel. Naquela noite eu tive o primeiro sono sem buraco em semanas. Acordei lembrando do sonho inteiro, lembrando da conversa do dia anterior, lembrando que tinha escondido o remédio. E ali eu tive certeza não era só luto. Tinha algo a mais sendo enfiado na minha corrente sanguínea. Você já sentiu isso? Aquela mudança pequena, quase invisível, que te faz pensar: espera, tem coisa errada aqui. 2 dias depois desse teste silencioso, o Daniel me apareceu no quarto com expressão iluminada, como se tivesse me trazendo flores. Mãe, ele falou, sentando na beira da cama. Eu e a Jéssica estávamos conversando. Você anda muito triste, muito fechada. A gente pensou numa coisa para te animar. Eu fiquei só olhando. Vamos pro sítio. Lá no lago. Passeio de lancha. Churrasquinho. Foto bonita pro álbum. A senhora amava a água quando era mais nova. Lembra? Vai fazer bem pro seu humor. Pra sua cabeça. Eu, que já estava desconfiada, perguntei. E minhas coisas? Meu celular? Meus documentos? Tudo lá em casa tá resolvido. Mãe, a senhora não precisa esquentar a cabeça com papel. A gente cuida. Ele respondeu rápido demais. É só um passeio. Um diazinho fora. A Jéssica completou da porta. E outra. Sogra. A gente quer conversar com calma sobre futuro. Não dá pra continuar do jeito que tá. Mas lá, com a vista do lago, tudo fica mais leve. Né? Futuro. A palavra entrou que nem espinho. Mas eu fui. Fui porque, no fundo, eu queria ver até onde ia. Porque uma parte de mim ainda queria acreditar que talvez, só talvez, eu estivesse exagerando. E também porque eu sabia nadar. Pode parecer bobo, mas isso pesou na minha decisão. Se tem água, eu sei o que fazer. Chegamos cedo no sítio. O mesmo cenário bonito de antes grama parada. A lancha branca balançando de leve no pier. O cheiro de churrasco prometido.
só que tinha um silêncio estranho entre eles. Sabe aquele silêncio de gente que ensaiou fala, eu reconheço na hora. Já vi muito aluno entrar na minha sala com discurso combinado. Ficamos um tempo na varanda. Jéssica serviu café, que eu não bebi inteiro. Só molhei o lábio. Daniel checava o celular toda hora, como se estivesse monitorando um cronômetro oculto. Vamos descer, ele sugeriu enfim. O tempo tá perfeito. Fui até o pier devagar, sentindo o calor da madeira pelos solados. A lancha era grande. Chique. Cabine fechada embaixo. Estofado claro em cima. Tudo com cara de gente bem de vida. Eles me colocaram um colete salva-vidas. Um vermelho. Novo. Pelo menos parecia. O engraçado é que, como ex-salva-vidas, é automático. Eu puxo as fitas. Dou aquela checada. Quando puxei, senti algo estranho. O tecido parecia fino demais. Meio murcho. Como se alguém tivesse mexido no recheio. Não confia. Mãe, o Daniel riu. Relaxa. Isso aqui é top. Comprei dos melhores. Vou confiar na água. Como sempre respondi, meio atravessada. O motor roncou, e a lancha foi cortando o lago, deixando um rastro de espuma. A cada metro longe da margem, eu senti uma parte minha se afastar da segurança. A casa, a vizinhança, qualquer chance de gritar para alguém ouvir, tudo ficando pequeno, até que ele desligou o motor, bem no meio. Água para tudo que era lado. Bom, o Daniel começou, respirando fundo. Vamos falar do que interessa. A Jéssica se sentou de frente para mim. Postura de vendedora em reunião. A senhora conhece o solar do IP? Ela perguntou. Nunca ouvi falar. É um residencial de idosos maravilhoso. Quarto individual. Enfermeira 24 horas. Atividades. Fisioterapia. Ela recitava como se estivesse lendo o folder. A gente marcou uma visita para a semana que vem. Eu congelei. Eu não vou para asilo. Não é asilo. Mãe, o Daniel corrigiu. Impaciente. É residencial. Coisa boa. A senhora não tem mais condições de ficar sozinha numa casa grande. Ainda mais com esse. Ele gesticulou perto da cabeça. Esse problema de memória. Ali. O nó que eu vinha sentindo deslizou do estômago pro peito. Que problema de memória? Perguntei. Gelada. As doações. Os cheques. As senhas que a senhora esquece. As coisas que some. Ele listou. Como se tivesse ensaiado. A gente já recebeu orientação de advogado. Se um juiz olhar, vai ver que a senhora não tem condição de administrar patrimônio. Patrimônio que agora é meu, interrompeu a Jéssica. Sem a menor vergonha. Então, para evitar complicação, o melhor é a senhora ir pro solar do IP. A gente vai te visitar sempre. Né, amor? Ela olhou pro Daniel, que assentiu. Vai ser lindo. Sogra. Vai fazer até amizades novas. Eu sentia o vento bater no rosto, mas por dentro era como se o ar tivesse sumido. E meu dinheiro? Minha aposentadoria? O seguro de vida do Francisco? O Daniel deu um sorrisinho. Aquele sorriso que eu nunca tinha visto no rosto do meu menino. Então, sobre isso, o seguro ainda está no seu nome, mas faz mais sentido atualizar o beneficiário. Né? Caso aconteça alguma coisa, é melhor centralizar em mim, que já tô cuidando de tudo. Caso aconteça alguma coisa, eu repeti, devagar. Tipo, o quê, mãe? Por favor. Ele revirou os olhos. A senhora tem 70 anos. Pressão alta. Vive confusa. Não é absurdo pensar em AVC, queda, essas coisas. É questão de responsabilidade. Eles falavam da minha morte como quem discute trocar o carro da família, sem tremer, sem uma pausa na voz. Foi aí que a Jéssica se inclinou para frente. Baixou um pouco a máscara. E outra. Sogra, ela começou, com um brilho diferente nos olhos. Barcos afundam. Né? Acontecem acidentes. Ainda mais com gente mais velha que se desequilibra fácil. O lago é fundo. O casco pode ter um defeito. Ela deu de ombros. A gente cuida de tudo para parecer o mais digno possível. Eu travei. A palavra afundar ficou girando. Como salva-vidas. Eu sei olhar barco. E eu tinha visto. Sim. Uns furos estranhos perto da linha d'água quando entrei. Pensei que era manutenção mal feita. Agora, juntando com o colete estranho, com a conversa de seguro, com o residencial de idosos marcado para a semana que vem,
O desenho ficou claro. Você tá acompanhando, né? Porque é aqui que a história deixa de ser só ganância e vira planejamento de assassinato mesmo. A lancha balançou um pouco. O Daniel se levantou. Foi até a lateral. Mexeu em alguma coisa. Eu ouvi barulho de metal, de algo raspando no casco. O que você tá fazendo? Perguntei, já sabendo que não ia gostar da resposta. Ele voltou, limpando a mão num pano. Nada. Mãe? Só vendo um negócio aqui. Esse modelo tem uma vulnerabilidade de fábrica, coisa de projeto. Se entra água por aqui, complica. Mas fica tranquila. Tá tudo sob controle. Eles estavam me explicando, com todas as letras, como iam me matar. E ainda queriam que eu achasse racional. A Jéssica puxou o assunto da narrativa. Olha como tudo encaixa. Sogra, a senhora já tem histórico de confusão. Tem extrato de doação estranha. Tem relatório de médico falando de lapsos. Que médico interrompi? Ela ignorou. A gente sai para um passeio em família. A senhora desce na cabine para pegar alguma coisa. Se desequilibra. Bate a cabeça. O casco cede. Ela fez um gesto de depois de amanhã com a mão. Quando a gente vê, entrou água demais. A gente tenta salvar. Chama ajuda. Mas não dá tempo. Ela sorriu pequeno. Triste, mas plausível. Ninguém vai questionar muito. Eu senti uma raiva tão grande que, por um segundo, desmanchou o algodão da minha cabeça. A diretora acordou inteira. Eu ajeitei o corpo na cadeira, levantei o queixo e olhei para os dois como eu olhava para aluno. Pego em flagrante. Vocês acham mesmo que ninguém vai questionar? Daniel riu. Nervoso. Mãe, a senhora não tá em condição de... Cala a boca. Daniel, eu cortei. Firme. E ele calou. Reflexo antigo. A dona Helena sabe de tudo. Foi um blefe. Naquela altura, eu só tinha trocado meia dúzia de frases com a vizinha sobre saudade do Francisco e cafeteira que queimou. Mas eu falei como se tivesse um dossiê. Que tudo a Jéssica estreitou os olhos. Tudo repeti. E comecei a inventar com a convicção de quem há décadas arranca confissão de adolescente. Ela anotou cada vez que eu comentei sobre remédio que eu não lembrava de ter receitado. Cada vez que vocês sumiram com meu cartão. Cada extrato que não batia. Tirou foto das manchas roxas que ficaram no meu braço aquele dia que você me puxou com força. Jéssica. Mandou para a filha advogada em Belo Horizonte. Eu me inclinei para frente. Se eu desaparecer, se acontecer qualquer coisa plausível comigo, tem gente que vai direto na polícia com essa pastinha. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era mais o silêncio ensaiado. Era o silêncio de quem levou um tapa sem esperar. O Daniel engoliu seco. A senhora tá delirando. Mãe. Tô eu, perguntei, sem piscar. Então aposta. A Jéssica, que até então comandava o show, ficou pálida um segundo. Eu vi o cálculo passar no olho dela. Ali eu entendi eles ainda iam tentar. Mas a margem de segurança deles diminuiu. Ela respirou fundo. Forçou um sorriso. Tanto faz. Histórias podem ser ajustadas. A senhora tá aqui, no meio do lago, com um colete que não funciona. A gente tem um bote inflável para 2 pessoas e um relato consistente. Ela apontou para trás de mim. Eu virei e vi um bote laranja, dobrado, pronto para ser acionado. Vocês vão me deixar aqui, eu falei. Não como pergunta, mas como constatação. O Daniel desviou o olhar. A senhora não ia aguentar a água fria. Mãe. Ia sofrer. Assim é mais rápido. O barco afunda. A senhora desmaia. É como dormir. A gente não vai ver nada. Ele parecia estar me fazendo um favor. Eles começaram a se mexer. A Jéssica tirou o colete dela. Colocou um outro, mais robusto, claramente original. Jogou o bote na água, puxou a cordinha, e ele inflou num estalo. Hora de ir. Amor, ela disse pro Daniel. Já estamos longe o suficiente. Eu tentei levantar, mas o corpo falhou um pouco. A raiva segurava minha cabeça firme, mas os remédios ainda rodavam no sangue. Se vocês fizerem isso, eu juro pela memória do Francisco que não vai acabar bem para vocês. Eu disse, a voz baixa, firme, cortante. A Jéssica me encarou, já com um pé no bote. Memória é algo muito frágil. Sogra, a da senhora. Então, ela deu um sorrisinho torto, até nunca mais, e soltou, quase cantando, te vejo na outra vida.
O Daniel evitou meus olhos. O rapaz que eu botei no mundo, que eu segurei com febre, que eu ajudei a estudar para a prova, entrou no bote sem olhar para trás. Eles se afastaram devagar, remando, a lancha balançando mais forte conforme o peso mudava de lugar. Eu fiquei, sozinha, no meio do lago, com um colete sabotado no corpo, um casco que começava a fazer um barulhinho estranho lá embaixo e uma certeza cristalina. Meu próprio filho tinha acabado de me condenar à morte. E é estranho dizer isso. Mas naquele silêncio, com a água batendo leve no casco, eu senti uma calma gelada subir. Por quê? Se eles tinham subestimado uma coisa, era justamente a parte de mim que eles mais tentaram apagar, a mulher que sabe nadar e sabe pensar em crise. Imagina olhar para o horizonte e perceber que a única pessoa que pode te salvar é você mesma. Eu estava sozinha no meio do lago, ouvindo o casco da lancha gemer. Aquele toque, toque, toque de água entrando, como se o barco tivesse prazo de validade marcado. Quando esse prazo acabasse, ou eu morria ali, ou voltava para a terra como outra pessoa. Você que está me ouvindo, guarda isso na hora que todo mundo te abandona. É aí que você descobre quem você sempre foi de verdade. Respirei fundo. Pânico não salva ninguém. A salva-vidas de 18 anos tomou o lugar da viúva dopada. Eu comecei a pensar como diretora em dia de briga na escola, o que eu tenho, quanto tempo eu tenho, quem eu puxo comigo nessa confusão. Desci para a cabine. A água já cobria a sola do meu pé, entrando por 2 furos redondos perto da linha d'água. Exatamente onde eu tinha ouvido o Daniel mexer. Abri o armário de emergência. Quase vazio. Colete extra. Sumiu. Flares. Só um. Kit de primeiros socorros, jogado de qualquer jeito. Eles tinham limpado o barco como quem limpa a cena de crime. Foi aí que eu vi. Em cima de uma prateleira, ao lado de um boné do time dele, o celular do Daniel, esquecido na pressa de assassino amador. Peguei com mão tremendo. Bateria pela metade. Tela bloqueada. 4 dígitos. Tentei 2 combinações e errei. Se errasse mais uma, travava. Fechei os olhos um segundo e lembrei do menino adolescente escondendo o celular e eu pegando no flagra-senha igual ao próprio aniversário, porque assim nunca esqueço. Digitei 0903. A tela abriu. Ali, no meio da represa, com o barco afundando. Eu quase ri. O gênio que achou que podia planejar a morte perfeita da mãe usava a senha de criança. Primeiro, liguei pro 190. O sinal oscilava. Voz de atendente polícia militar. Emergência. Aqui é a diretora Eleonora Franklin e eu já fui jogando peso no nome. Tô numa lancha sabotada no meio da represa de Moraes. Meu filho e a esposa me deixaram aqui pra morrer. Mandei localização. Se eu sumir hoje, vocês anotam esse horário e esse nome. Do outro lado, silêncio de quem tá tentando decidir se acredita. Senhora, calma. Vamos acionar corpo de bombeiros. Façam o que tiver que fazer, cortei. Eu vou ter que cair na água. Desliguei. Não ia perder aqueles minutos. Segunda ligação, Dona Helena. Minha vizinha. Minha única testemunha de que eu não enlouqueci sozinha dentro da minha casa. Chamou. Chamou. Quando ela atendeu, alô, Helena, sou eu. Eleonora, menina. O Daniel falou que você... Ele me deixou no meio do lago num barco furado. Me escuta, falei seco. Se der qualquer coisa errada hoje, você vai na delegacia e diz que ele tentou me matar. Eu despejei em frases curtas escritura no nome da Jéssica. Remédios que eu não lembrava de ter autorizado. Sumiço do meu celular. Papo de residencial de idosos. Defeito no casco. Você anota tudo. Fala meu nome completo. O dele. O da Jéssica. Do advogado. Do banco. Liga para sua filha. Pro neto. Para quem puder. Se eu sobreviver, vou precisar de gente para confirmar que eu vinha falando dessas coisas. Se eu não sobreviver, você não deixa eles posarem de santos. Ela respirou fundo. Eu acredito em você, disse. Firme. Vou para a delegacia agora. E vou fazer barulho. Eu quase chorei, mas engoli. Era isso que eu precisava ouvir. Desliguei. Agora era eu e a água. Subi pro convés. O barco inclinava mais. A água lambendo o degrau da escada. Puxei as tiras do colete. Cortei com a faquinha de emergência escondida num bolso, que eles não acharam.
Abri o enchimento espuma picada. Buracos. Nada de proteção de verdade. Era a versão física de tudo que eles vinham me oferecendo cuidado oco. Joguei o colete pro lado. Catei a maior almofada de assento. Teste rápido na água flutuava bem. Vai ser com você mesmo, murmurei, abraçando aquela almofada. O toque-toque virou gemido grave. Eu sabia que, se ficasse até o fim, ia ser tragada junto. Quem conhece água sabe que barco afundando puxa. Sentei na borda. Coloquei a almofada na frente do peito. Respirei fundo e me joguei de costas. A água gelada me engoliu, mas eu subi rápido, abraçada no meu quadrado de espuma. Entrei no modo salva-vidas, de barriga para cima, pernas soltas, só dando impulso de vez em quando, braço abrindo e fechando devagar. Direção marina, não linha reta desesperada, mas caminho paciente. Eu precisava chegar suficientemente perto de gente para ser vista. Por cima de mim, o céu. E, misturado com o barulho da minha respiração, um som distante helicóptero. Demorou para se aproximar. O frio entrou no osso. Eu travava a mandíbula mais de raiva que de temperatura. Pensava no Francisco, na nossa cozinha, no Daniel pequeno sentando no colo dele. E pensava, foi por dinheiro que você jogou tudo fora. Quando o som ficou forte, quase em cima, eu ergui o braço. Uma luz me varreu como holofote. O vento das hélices bateu na água, formando ondas que me sacudiram. Uma corda desceu, um bombeiro com colete, capacete. Voz firme. A senhora é a dona Eleonora. Ainda sou, respondi. Me prenderam numa cadeirinha. Me içaram. Dentro do helicóptero. Manta térmica, medidor de pressão. Pergunta atrás de pergunta. Eu só pedi uma coisa, me deixa descer na marina. Meu filho deve estar lá chorando a minha morte. Você faria diferente. Porque para mim era simples. Eu precisava aparecer viva no meio do teatro deles, na frente de todo mundo. De cima, pela janelinha, eu vi a marina crescer. Gente, carros de polícia, ambulância, fita amarela e, no centro do palco, meu filho e a Jéssica, abraçados, ela enfiada no peito dele. Ele com um olhar de homem arrasado. Se eu não soubesse de nada, teria pena. O helicóptero pousou. Quando abriram a porta, o vento cortou meu rosto. Desci com ajuda. Manta nos ombros. Pé descalço. O burburinho parou. Silêncio pesado. A cena parecia filme. A mulher que tinha morrido descendo de helicóptero no próprio velório improvisado. A primeira a me ver foi a Jéssica. Os olhos dela perderam a cor. Não. Ela murmurou. O Daniel virou logo depois. Ficou estátua. Um policial alto se aproximou. A senhora é... Eleonora Franklin, respondi. A mulher que esses dois aqui acabaram de anunciar como morta. Apontei para o Daniel e para Jéssica. Os dois pareciam boneco. Mãe. Graças a Deus o Daniel tentou vir na minha direção. Eu achei que a senhora... Fica onde você tá. Daniel, cortei. Se encostar em mim agora, eu vomito. Te digo com toda a calma, foi uma das coisas mais gostosas que eu já falei na vida. A Jéssica assumiu o palco. Como sempre. Dona Eleonora. Foi um acidente horrível. O casco bateu em alguma coisa. A senhora sumiu. A gente correu para pedir ajuda. Vocês correram para o bote inflável de 2 lugares, rebati. Me deixaram num barco furado com um colete sabotado e uma história pronta de defeito de fábrica. Virei para o policial, que depois eu saberia ser o delegado Bradley. Doutor, eu quero registrar agora que meu filho e a esposa planejaram minha morte para ficar com minha casa e com o seguro do meu marido. O senhor manda isolar essa lancha, olhar o casco, pegar as ferramentas da garagem deles e o celular do Daniel. A partir daí, a história anda sozinha. Eu sabia que não tinha gravação, mas eles não sabiam. Então completei, encarando meu filho. E, se tiver dúvida, vê se o telefone não gravou sem querer a conversa que a gente teve lá no meio do lago. O Daniel piscou rápido. A Jéssica agarrou o braço dele. O blefe entrou. Fala a verdade, você também teria usado essa carta. Não teria. O delegado me olhou de cima a baixo. Mas não com desprezo. Com reconhecimento. A senhora é a ex-diretora da Júlio Moreira. Não é sou. E nunca acusei ninguém de coisa grave à toa. Hoje eu tô acusando meu próprio filho de tentar me matar, respondi.
Pensa se eu faria isso por capricho. Ele respirou fundo, virou de lado. Ninguém mexe nessa lancha. Isola tudo. E o senhor, Daniel, a senhora, Jéssica, me acompanham até a delegacia para prestar depoimento. Agora, a máscara da Jéssica trincou. Delegado, o senhor está entendendo errado? Ótimo. Então a senhora me explica com calma. Na sala de depoimento ele cortou. Aqui ninguém encosta em nada até a perícia chegar. Enquanto peritos cercavam a lancha com luva, câmera e lanterna. Eu sentei num banco de concreto, ainda tremendo. Um paramédico insistia que eu precisava ir para o hospital. Eu vou depois, falei. Primeiro eu quero que fique registrado porque eu quase não cheguei viva aqui. De canto de olho, eu via o Daniel olhando para o barco, tentando parecer preocupado, mas o pescoço duro demais denunciava o medo. Um perito se abaixou perto do casco, apontou a lanterna, chamou outro. Eu vi os dois trocarem aquele olhar de "isso aqui não é acidente". O delegado se aproximou, se inclinou também. A lanterna dele passeou pelos furos redondos, alinhadinhos como se alguém tivesse costurado a morte ali. Ele passou o dedo, avaliou. Quando levantou, o rosto já era outro. Ali, ainda molhada, enrolada numa manta emprestada, eu percebi que a história tinha virado. Antes, eu era a velha confusa, sob controle do filho perfeito. Agora, meu filho é que estava sob lente. E eu confesso por um segundo, mesmo cansada, eu saboreei aquilo, porque ver a máscara do agressor começar a rachar em público tem um gosto que só quem já foi humilhada entende. Eu não fazia ideia, naquele banco da marina, de que aqueles furinhos no casco eram só o primeiro sinal de uma coisa muito maior. Um mapa de mortes acidentais e seguros bem pagos que, até ali, ninguém tinha ligado no nome do Daniel. Mas, naquele instante, para mim bastava enxergar uma cena, o delegado, encarando o casco furado, depois, levantando os olhos para o meu filho com um olhar que dizia, sem palavra nenhuma, que quem ia começar a afundar dali em diante não era mais a mãe. E eu pensei, bem quieta. Ele não faz ideia da onda que levantou. Quando o delegado levantou a cabeça daquele casco furado e encarou o Daniel, eu entendi. O barquinho do meu filho ia começar a afundar ali, mas a onda que ele levantou ia muito além daquela represa. Depois de tudo que você já ouviu, dá para imaginar o que é ver uma briga de herança virar caso de quadrilha nacional? Na mesma noite, fui levada para o hospital para não morrer de hipotermia. Mas minha cabeça já não era mais da viúva atordoada. Era da diretora em dia de reunião com o pessoal da Secretaria de Educação, caderninho mental na mão, anotando tudo. Exames, pressão, temperatura, cada pergunta do médico. O delegado Bradley apareceu no box, com cara cansada e um olhar que misturava respeito e preocupação. Dona Eleonora, a perícia da lancha já confirmou furos redondos, alinhados, compatíveis com broca. Não foi acidente. Eu só balancei a cabeça. E na garagem deles perguntei. Encontramos um jogo de furadeiras e brocas com resquício de fibra de casco. Já foram pro laboratório? Ele respondeu. Seu depoimento bate com o que a gente viu. Eles vão sair daqui direto pra carceragem. Ouvir aquilo dói e alivia ao mesmo tempo. É estranho olhar pro próprio filho e pensar, ele merece algema. No dia seguinte, fui pra delegacia, dessa vez seca, com roupa emprestada da dona Helena, que tinha virado minha linha de vida. Ela estava lá, sentada numa cadeira de plástico, firme, com uma pasta de papelão no colo. Fiz o que você pediu, ela me disse, levantando a pasta. Anotei tudo o que você vinha comentando. Datas, remédio estranho, sumiço de cartão, aquela vez que você apareceu com hematoma no braço. Minha neta imprimiu conversa de WhatsApp. Tirou foto da porta da sua casa com placa de aluga-se, mesmo você ainda morando lá. Ali, eu vi meu blefe no lago tinha virado verdade sem eu saber. O delegado chamou a gente para a sala de depoimento. Gravação ligada. Taquígrafo improvisado. Aquela mesa que cheira a café velho e medo. Eu contei tudo. Da morte súbita do Francisco na cozinha. 2 anos antes. Até a broca furando o casco da lancha. Não em tom de coitadinha, mas de quem está fazendo o relatório de ocorrência. Se o senhor puxa extrato de banco de 5 anos para cá, vai ver uma mudança clara, eu disse.
Do dia que o Daniel começou a ajudar com as contas, surgiram doações que eu nunca autorizei. Empréstimos. Compra de carro que eu nunca dirigi. O delegado anotava, me interrompia. Perguntava detalhe. Eu respondia com datas. Nomes. Números. A velha confusa sumiu da sala. E foi ali que entrou uma mulher que eu não via desde que era menina de trança, tomando esporro meu por colar na prova de matemática. Blazer. Pasta. Olhar afiado. Diretora Eleonora. Ela sorriu. Quase emocionada. Não acredito. É a senhora mesmo. Quem é você? Minha filha perguntei, apertando os olhos. Patrícia. Patrícia Santos. A senhora me suspendeu 3 dias naquela confusão do cigarro no banheiro. Hoje eu sou promotora de justiça. Eu segurei a risada. A vida tem um senso de ironia muito particular. Pois então, doutora Patrícia, acho que a gente vai ter trabalho. Respondi. Ela se sentou, ouviu tudo de novo, fez perguntas que o delegado não tinha feito. Seu filho já foi beneficiário de algum seguro de vida antes, sim. Da primeira esposa. Ela morreu num acidente de carro do nada, numa curva besta, e ele recebeu um bom dinheiro. Na época a gente achou que era tragédia. Hoje eu já não sei falei. E a Jéssica viúva também. O primeiro marido dela morreu num... Eu engoli seco acidente de barco. Os olhos da Patrícia estreitaram. 2 acidentes de trânsito gordos em seguro. Mais um barco furado para matar idosa com patrimônio. Isso não é azar. Isso cheira a padrão. Ela virou pro delegado. A gente não tá falando só de tentativa de homicídio. Isso aqui pode ser série de crimes patrimoniais com morte. E, se tiver mais gente, a conversa muda de figura. É aqui que eu quero que você pense comigo. Quantas histórias de acidente bobo você já ouviu na família, no bairro, e nunca desconfiou? Nos dias seguintes, a polícia entrou na vida do Daniel e da Jéssica como rolo compressor. Mandado de busca na casa, no sítio, na empresa dele, no escritório do tal advogado, no sítio, além de mais ferramentas com fibra de casco. Encontraram frascos de remédio controlado escondidos na despensa, sedativos, antipsicóticos, comprimido moído em pote de açúcar. A senhora tomava café adoçado lá, o perito perguntou. Todo dia, e eu nem gosto de café doce, respondi. Só que, naqueles dias, eu gostava de qualquer coisa que me fizesse esquecer. Os laudos começaram a sair resquício de medicamentos que eu nunca tive receita no meu sangue, na época do luto complicado. O que pareciam lapsos de memória era um efeito de droga. Enquanto isso, Patrícia puxava tudo que era registro de seguro de vida ligado aos nomes deles. E aí, veio a bomba, um padrão de fatalidades confortáveis demais. Primeira esposa do Daniel, capotamento numa estrada sem iluminação. Noite de chuva. Ele tinha insistido para ela ir buscar ele numa festa fora da cidade. Seguro alto, pago sem muita briga. Primeiro marido da Jéssica, queda no mar durante passeio de barco. Colete que não inflou. Corpo encontrado dias depois. Seguro alto também. Em todos os casos, sempre tinha um azar. Um defeito. Um foi de repente. Isso não é só casal ganancioso, Patrícia falou, passando a mão no monte de papel. Isso é método. Alguém ensinou isso aqui para eles. Você acha que eles fazem parte de algum grupo? O delegado perguntou. Em tempos de internet, meu amigo, tem manual para tudo. Até para matar parentes sem deixar rastro. Foi mais ou menos nessa época que resolveram exumar o corpo do Francisco. Quando me contaram, meu estômago virou. Dona Eleonora, a senhora autoriza? O delegado perguntou. Sério. Se a gente tiver certo, ele pode ter sido a primeira vítima desse esquema. Eu fechei os olhos. Apertei os dedos. Se tiver qualquer chance de provar que ele não caiu morto à toa. Cava, respondi. O mínimo que eu posso fazer por ele agora é não fingir que acredito num infarto que ninguém da família nunca teve. Os exames posteriores mostrariam traços de medicamentos na xícara dele. Níveis alterados de remédio no sangue. Uma combinação que poderia simular um ataque cardíaco, mas essa confirmação veio depois. Naquele momento, o que chegou primeiro foi outra coisa. Quem quebrou foi a Jéssica. Ela aguentou 2 dias dizendo que era tudo exagero meu, que eu estava confusa, que o Daniel não faria mal a uma mosca. No 3º dia, com prova de furadeira batendo com o casco, extrato de seguro, laudo preliminar de medicamento no meu organismo.
Ela desmoronou. Patrícia me chamou. Quer assistir o interrogatório. Eu sentei atrás do vidro espelhado, daquele tipo que eu só tinha visto em filme e em reunião complicada com pai de aluno. Do outro lado, a Jéssica parecia menor, sem maquiagem, sem roupa arrumada. Olheira funda. Se eu colaborar, eu saio daqui. Viva foi a primeira coisa que ela perguntou. Viva você já tá. O que a gente precisa discutir é se você vai sair daqui tão cedo ou só muito velha. Patrícia respondeu, sem piscar. Mas se você ajudar a salvar gente que ainda pode morrer por causa do que vocês fizeram, o juiz vai saber disso. E ela falou. Falou do primeiro acidente de barco. Do marido que ela empurrou com um empurrãozinho depois de ouvir num fórum anônimo que quedas em água gelada resolvem problemas caros. Falou do Daniel. De como ele tinha confessado ter cortado o freio do carro da primeira esposa ao seguir orientações de um grupo especializado. Ele me mostrou o site, ela disse. Chamava Planejamento Familiar 2.0. Parecia brincadeira no começo. Gente rica reclamando de pai que não queria passar empresa, de mulher que não aguentava mais cuidar de sogro acamado. O estômago revirou. Lá tinha manual para tudo. Quem liderava era um cara que usava nick de Thomas M. Dava dica de remédio, de como mexer em seguro, de como fazer tudo parecer natural. Tinha grupo separado por estado, por tipo de vítima. Ela passou a mão no rosto. O Daniel virou o moderador do grupo de idosos difíceis. Eu fiquei parada, do lado de cá do vidro, lembrando de cada vez que eu ouvi, é pro seu bem saindo da boca do meu filho. Patrícia pediu tudo o endereço de e-mail, apelidos, detalhes do fórum. A Polícia Civil e a Polícia Federal entraram na jogada juntas. Rastrearam IP, pediram quebra de sigilo de provedor, foram cavando. Descobriram um notebook que o Daniel mantinha num box de depósito alugado em outro bairro, junto com pastas, fotos, contratos, relatório de seguro, tudo organizado com uma frieza que me deu náusea. Quando abriram o notebook, o fórum ainda estava logado, centenas de tópicos. Melhor jeito de lidar com queda na escada. Como preparar idoso para diagnóstico de demência sem médico desconfiar. Modelos de carta para banco. Eu vi print depois. Numa sala reservada da promotoria. Usuários com apelidos bobos. Fotinho de pais e avós nos anexos. Discutindo como se fosse planilha de empresa. Você acredita que existe gente que transforma pai e mãe em projeto de crime para enriquecer? Entre as mensagens, apareciam várias assinadas por Thomas M. E uma, mais recente, me gelou. Tenho notícia de que o caso da Senhora do Lago deu ruim. Ressurreição inesperada. Precisamos discutir contenção de danos. Meu milagre pessoal virando problema logístico no grupo de assassinos profissionais. A PF puxou tudo o que podia daquele login. Descobriu que o tal Thomas era um empresário discreto de logística, com base em São Paulo, viajando pelo país dando consultoria. Nome completo Thomas Morrison. Brasileiro de mãe estrangeira. Por isso o sobrenome de filme. Puxando mais, acharam depósitos pingando da conta dele pra gente em 12 estados diferentes. Cada depósito casava, com uma defasagem de tempo, com algum acidente de família que tinham notícia na imprensa local. O monstro tinha CNPJ, rota, carta de clientes. Foi nesse cenário que chegou uma mensagem nova no celular apreendido do Daniel. Bloqueado, agora sob custódia, a perícia clonou o aparelho e a notificação pulou na tela do sistema. Você deixou a velha voltar do fundo. Daniel, não era esse o combinado. Precisamos conversar. Ponto de encontro habitual. Cais 19. Hoje, 23 horas. Patrícia olhou para o delegado, pro agente da PF, depois para mim. Ele acha que tá lidando com um moleque de fórum, ela disse. Vamos mostrar para ele que, dessa vez, quem tá do outro lado é o estado inteiro. Eu completei. E uma velha que ele subestimou bonito. Eu insisti para ir. Todo mundo foi contra. A senhora já escapou de uma morte. Não precisa se enfiar no meio de atirador de elite. Agora, o agente da PF falou. Justamente porque eu escapou. Ele tá obcecado. Respondi. Ele quer ver a ressurreição de perto. Se eu não for, ele desconfia. Se eu for, eu viro isca perfeita.
Patrícia respirou fundo. A gente faz isso com a senhora de colete. Microfone, viatura da PF, BOPE e até a banda do exército se precisar. Mas faz do meu jeito. Entendido? Eu sorri de canto. Doutora, eu passei anos lidando com adolescente armado de ego. Agora é só adaptar a idade. O cais 19 ficava numa parte meio esquecida do porto, longe do movimento de barzinho. À noite, as luzes amarelas davam à água um tom sujo, metálico. Eu cheguei num carro descaracterizado. Colete por baixo da blusa, ponto no ouvido, microfone minúsculo na gola. O coração batia rápido, mas o medo que eu sentia agora não era de morrer. Era de não conseguir derrubar aquilo tudo. Ele acabou de chegar, a voz do agente soou no meu ouvido. Casaco de lã, boné, pasta na mão. Parece seu tio indo pescar. Eu vi um homem magro, de uns 60, cabelo grisalho, óculos de armação fina, jeito de professor universitário. É sempre assim, monstro de cara comum. Ele se aproximou, com um sorriso cordial. Dona Eleonora, finalmente. Tenho que dizer, sua performance no lago foi impressionante. Eu não performei nada. Eu sobrevivi à tentativa de homicídio do meu filho, respondi. E, pelo que me contaram, com roteiro seu, ele inclinou a cabeça, analisando. Vejo que a senhora já viu parte do meu trabalho. Sua empresa de matar parente por assinatura, rebati. Plano bronze, prata, ouro. Ele riu. Um riso seco. A senhora tem espírito. É uma pena que seja inconveniente. Olhou para o escuro atrás de mim. Sabe, é curioso normalmente. Quando um caso dá errado, a gente interrompe o projeto. Mas no seu caso, há uma insistência pública. Senado, TV, Polícia Federal, fica difícil deixar passar. O sangue gelou. Você está dizendo que tem gente apontando arma para mim? Agora, perguntei, embora já soubesse. Ele ajeitou o óculos. Vamos chamar de contingência. No meu ouvido, o sussurro confirma que é sniper. Ganha tempo. Engraçado, eu falei, fingindo desviar o olhar para o lado, porque se você me mata aqui, na beira do cais, depois de eu ter acabado de sobreviver a um afogamento armado, isso deixa de ser acidente e vira guerra. Eu o encarei de novo. E, sinceramente, Thomas, eu acho que você já tem coisa demais para esconder, para abrir mais uma frente. Ele piscou. O sorriso diminuiu. Me chame de Sr. Morrison, corrigiu. Vaidoso. Eu te chamo de preso em potencial, respondi. E foi aí que dei o sinal, passei a mão na gola, como quem ajeita a roupa. Luz. De repente, holofotes explodiram dos dois lados do cais. Grito de Polícia Federal. Barulho de bota correndo. Sirene distante. Um tiro seco veio de algum lugar alto, acompanhado de outro, quase ao mesmo tempo. Sniper neutralizado, alguém berrou no meu ouvido. Morrison tentou correr. 2 agentes já estavam nele. Um no braço, outro na nuca, torcendo para trás. Thomas Morrison, você tá preso. Em flagrante, por organização criminosa, tentativa de homicídio e o que mais aparecer na sua ficha, gritou o delegado. Chegando perto, com a voz firme que eu reconhecia da Marina. Eu fiquei parada, respirando, vendo aquele homem que se achava Deus de fórum anônimo ser jogado no chão, joelho nas costas, mão para trás. Ele ainda tentou virar a cabeça para mim, mesmo preso. Eu tenho gente demais lá fora. A senhora nunca mais vai andar tranquila na rua. Eu me abaixei um pouco, falei baixinho perto do ouvido dele. Eu vivi a vida inteira andando tranquila porque eu acreditava demais na família. Agora eu tô andando alerta. E olha o estrago que já fiz em você só com isso. Você me desculpa, mas eu saboreei cada segundo. A prisão dele foi o gatilho. Em poucas semanas, a PF disparou operação com nome pomposo, Operação Herdeiros, em 12 estados. Mandados de prisão pra gente que até ontem estava em churrasco de domingo. Agora algemada por encomendar morte de pai, mãe, avó, sogro. Os telejornais falaram em rede nacional de crimes familiares. Maior caso de abuso contra idosos já mapeado no país. Eu via na TV rostos de vítimas que nunca conheci. Histórias parecidas com a minha senhora que caiu na escada depois de fazer seguro. Tio que afogou em prainha de rio raso. Avô que dormiu e não acordou. 3 meses depois,
Fui a Brasília depor numa comissão do Senado sobre violência patrimonial contra idosos. Salão grande. Microfone na minha frente. Gente importante de terno ouvindo. Meu nome é Eleonora Franklin, eu disse. Fui diretora de escola por mais de 30 anos e quase virei estatística de acidente doméstico nas mãos do meu próprio filho e da nora. Respirei fundo. Se alguém que você ama começou a controlar seu Pix, seu cartão, seu remédio, sua senha e dizer que é pro seu bem, você não tá sendo ingrata se desconfiar. Você tá sendo viva. Se você tem idoso na família, guarda essa frase pra você também. Mas quando você cutuca um formigueiro desse tamanho, as formigas que escapam ficam furiosas. Nem todo mundo ficou preso. Alguns dos líderes regionais da quadrilha, gente com nome estrangeiro, com empresa aberta, com advogado caro, conseguiram habeas corpus. Tornozeleira. Depois sumiram. Desapareceram do mapa. Foi aí que começaram as mensagens. Uma ligação com voz distorcida. Saída de número desconhecido, Dona Eleonora. A senhora virou símbolo, né? Mas símbolo é alvo. Criatividade nunca faltou pra gente. Clique. Dias depois, meus dados pessoais estavam em tudo que era canto de internet podre. CPF. Endereço. Foto da fachada da minha casa. Rotina de ir à padaria. Exames médicos. Vazaram tudo, a agente da PF mostrou. Roxa de ódio. Tem canal de crime usando a senhora de exemplo de velha que denuncia demais. Sugeriram me colocar em programa de proteção. Mudar de cidade. Trocar de nome. Eu não vou passar o resto da vida escondida, porque bandido se incomodou de eu continuar viva, respondi. Se eles querem me achar, vão me achar de qualquer jeito. Pelo menos assim eu durmo na minha cama. Só que não era só sobre mim. Um dia, a dona Helena chegou na minha casa branca como lençol. Levaram o Pedrinho, ela disse, sem conseguir sentar. 2 homens com colete escrito Conselho Tutelar bateram lá em casa dizendo que tinha denúncia de maus tratos. Eu achei estranho, mas eles tinham papel. Crachá, carro branco na porta. Ela começou a tremer. Entraram. Falaram que ia ser só uma avaliação, que iam levar ele para entrevista individual. Quando eu desci com a mochila dele, o carro já tinha sumido. Eu nunca vou esquecer o som que saiu da boca daquela mulher. Não era choro. Era um gemido de bicho ferido. A polícia foi acionada na hora. Patrícia ligou para tudo que era lugar. Acionou o sistema. Mandou rastrear câmera, placa, tudo. 1 hora depois, chegou mensagem no meu celular. De número desconhecido, com a foto do tênis do Pedrinho e as palavras: Isso é só o começo. Falar custa caro. Diretora. Ali eu entendi o preço real de ter colocado a cara para bater. Não era só sobre minha casa. Meu seguro. Meu nome na televisão. Era sobre qualquer um que tivesse sido leal a mim. Naquele mesmo dia, eu pedi para falar com o Thomas Morrison na carceragem federal. Patrícia quase teve um troço. Eleonora. Esse homem vive de controlar medo. Pois então tá na hora de alguém controlar o medo. Dele respondi. A sala de visitas da penitenciária federal era fria, iluminada demais. Grades, vidro, telefone na parede. Morrison entrou algemado, escoltado, mas ainda com aquele ar de professor entediado. Sentou do outro lado do vidro. Pegou o telefone. Eu avisei que iam atrás da senhora, ele começou. Foram atrás do neto da minha vizinha, cortei. Um menino de 10 anos que só sabe que o avô gostava de jogar bola com ele. Isso é obra sua também. Ele deu de ombros. Colateral. Quando se mexe numa estrutura dessas, respinga. Então vamos fazer o seguinte. Thomas, falei. Firme. Você me dá a estrutura inteira. Nomes. Endereços de casa de apoio. Conta. Apelido. Cidade. Tudo. Em troca, eu uso o pouco de respeito que conquistei nisso tudo para negociar que você morra, velho. Numa cama de hospital. E não esfaqueado num presídio qualquer. Ele me encarou por longos segundos, como se estivesse avaliando a aluna pedindo nota de recuperação. A senhora acha mesmo que tem esse poder? Eu tenho mais do que você pensa. Já virei símbolo demais para a promotora, para a imprensa, para o juiz. Se eu disser que quero que você apodreça vivo, para ver tudo ruir, eles escutam. Inclinei a cabeça, mas eu não tô fazendo isso por você.
Tô fazendo pelo Pedrinho e por quem mais esses doentes colocaram na mira. Ele respirou fundo. Encostou a testa no vidro por um segundo, como se estivesse cansado. Quando eu comecei, eram só casos isolados. Gente desesperada com pai abusivo, com marido violento. Eu dei método. Depois virou indústria. E em indústria é difícil de desligar. Lista. Thomas repetir. Ou você vai ter muito tempo na cela para pensar nas crianças que não foram salvas. Ele pediu papel. Caneta. Um agente da PF ficou do lado, olhando. Morrison começou a escrever. Linha após linha. Letra pequena. Organizada. Cidades. Codinomes. Apelidos de grupo. Endereços de casas seguras. Quando terminou, passou o maço pro agente, que colocou num envelope pardo. Lacrou diante de todo mundo. Antes de levantar, ele voltou a falar. A senhora sabe que, com essa lista, a guerra só muda de forma, né? Gente que o Estado não pegar, vai te culpar até o último suspiro. Eu dei um meio sorriso. Eu já sou culpada de ter sobrevivido. O resto é lucro. Na saída, Patrícia me esperava no corredor com o envelope na mão e cara de quem tinha acabado de receber a chave de um labirinto. Ele falou bastante. Mais do que eu esperava, ela disse. Tem endereço de cativeiro, de cofre, de casa de praia. Vamos cruzar com tudo. Ela abriu o envelope, puxou a primeira folha, leu a primeira linha em voz alta. Parou. Me olhou? O que perguntei, com o coração disparando. Ela mostrou o papel. O primeiro endereço, rabiscado com letra certinha, era de uma chácara na saída da nossa cidade, numa estrada de terra que eu conhecia desde sempre. O mesmo lugar onde, horas antes, o rastreamento do celular do Pedrinho tinha mostrado o último sinal. Eu só pensei se esse menino estiver lá dentro. Viva! Minha guerra acabou de ganhar um rosto pequeno e muito específico. E, te juro, tem medo que treme até a voz mais firme. Quando eu vi o endereço da chácara no topo daquela lista, com a letra certinha do Morrison, eu soube, ou o Pedrinho estava lá dentro respirando, ou eu ia assistir mais um corpo pequeno saindo em saco preto. Depois de tudo que eu já te contei, você entende quando eu digo que, naquele momento, eu estava mais perigosa que qualquer um daqueles assassinos de planilha, né? A PF montou a operação em menos de 1 hora. Viatura descaracterizada, helicóptero sobrevoando, equipe tática, armada até o dente. Eu queria ir na frente. Óbvio, nem pensar, a agente falou. A senhora já se jogou em lago. Já foi isca de atirador. 1 hora, o corpo cobra essa coragem toda. Eu cobro é de vocês, respondi. Se esse menino morrer porque demoraram, eu nunca vou deixar vocês em paz. Fui no banco de trás, apertando o terço que eu nem sei mais se acredito, mas que naquela hora era o único objeto pequeno o bastante para caber na minha mão tremendo. A estrada de terra parecia mais longa do que nos meus tempos de professora indo para sítio de confraternização. Poeira subindo, o sol caindo. Aquele clima de fim de tarde que mistura laranja com ameaça. Quando chegamos perto, o helicóptero já estava lá em cima, cortando o silêncio com aquele barulho de lâmina. Atenção! Equipes posicionadas, o rádio chiou. No comando, invadir simultâneo. Nada de herói solo. Eu fiquei dentro do carro, mas juro que meu corpo inteiro avançava junto com eles na mente. Portão arrombado, grito de polícia, tiro pra cima, latido de cachorro, porta chutada, segundos que pareceram século. Até que ouvi no rádio menor localizado. Vivo. Amarrado, mas sem ferimentos graves. Precisamos de ambulância para avaliação. Eu desabei no banco. Chorei pela primeira vez em muito tempo, não de raiva, mas de alívio bruto, daquele que dói. Ele tá bem. Dona Eleonora, a agente repetia, como se fosse mantra. Ele tá bem. Quando trouxeram o Pedrinho para fora, olhos vermelhos, roupa suja, pulseira de criança cortando o pulso. Eu quis abraçar, mas respeitei o espaço da avó que chegou correndo logo depois. Dona Helena agarrou o menino como se fosse pedaço de corpo que tinham tentado arrancar. Eu tô aqui, vó, ele repetia, soluçando. Eu tô aqui. Ela me olhou por cima do ombro dele, com um agradecimento que não cabe em palavra nenhuma. Ali, eu entendi, não era mais sobre eu sobreviver. Era sobre transformar a minha sobrevivência em escudo para outros. Você faria o quê?
depois de ver um menino desse sair de um cativeiro montado por gente que tinha manual de como matar parente. Os meses seguintes foram um moedor de carne emocional, operações em outros estados. Gente presa em apartamento de luxo, em fazenda, em condomínio fechado, líder regional aqui, consulente VIP ali. Todos achando que nunca iam ser pegos. O tal do Marcus Webb, por exemplo, era um empresário de tecnologia de seguros, com foto em revista, palestra em evento de inovação. Por trás, chefiava um dos núcleos da rede. Caiu numa operação em São Paulo, tentando embarcar para fora do país com passaporte falso. Sarah Chen, advogada de plano de saúde, mexia os pauzinhos para casos de morte natural passarem sem autópsia. Sumiu. Foi localizada meses depois num resort no Nordeste com nome falso. Jennifer Martinez, dona de clínica geriátrica chique, especialista em envelhecimento saudável. Botava remédio demais nos velhos certos e menos demais nos velhos errados. O nome dela apareceu em pelo menos 30 casos. A cada rosto que surgia na televisão, eu pensava, quantas Eleonoras eles já apagaram sem que ninguém fizesse barulho. Enquanto isso, a perícia finalmente trouxe o laudo completo do Francisco. Drew. Sarah Mitchell, neurologista, que depois virou quase amiga, sentou comigo num consultório claro, cheiro de desinfetante e café. Dona Eleonora, eu vou ser direta. Ela começou. Não há nenhum indício de doença degenerativa nos seus exames neurológicos. O que a senhora teve foi intoxicação prolongada por medicamentos que não foram prescritos por profissional nenhum. Ela virou a tela. Me mostrou gráficos, números. Seu cérebro funciona muito bem para sua idade. Os lapsos, as tonturas, as confusões foram provocados. Eu respirei fundo. Então eu nunca estive perdendo a cabeça, falei. Devagar, nunca, ela confirmou. Tentaram fazer parecer que sim, e conseguiram por um tempo. As lágrimas vieram quentes, mas não eram de fraqueza. Era como se alguém devolvesse para mim, com carimbo, o pedaço de dignidade que tinham tentado roubar. Meses depois, o laudo do Francisco confirmou o que a raiva já sabia, combinação de remédios no café dele. Doses que, juntas, podiam simular um ataque cardíaco fatal em alguém sem histórico. A morte natural do meu marido virou homicídio qualificado, com laudo técnico. O juiz que cuidava do caso de todo o grupo chamou aquilo, em audiência, de o maior esquema de abuso contra idosos e herdeiros vulneráveis da história deste país. Se você tem pai, mãe, avó, avô, guarda isso. Às vezes o monstro da história não tá na rua escura, tá sentado no almoço de domingo. Veio o grande julgamento. Não dava nem para chamar de julgamento no singular. Eram dezenas de processos, audiências em sequência, plenários lotados. No principal, aquele que juntou os cabeças da rede, o Ministério Público apresentou uma conta seca, que caiu como pedra no plenário. 437 réus, condenados até ali, mais de 600 vítimas identificadas oficialmente, quase 800 pessoas estavam em listas de alvos futuros nos arquivos do Morrison e dos outros líderes. Eu ouvi esses números como se alguém tivesse batido martelo dentro do meu crânio. Marcus Webb pegou a pena máxima possível, multiplicada por tantos homicídios que, na prática, não sai mais vivo. O juiz falou em pena que, embora não tecnicamente perpétua, o afastará do convívio social pelo resto da vida. Outros pegaram 30, 20, 15 anos. Teve delator limitado, teve acordo de colaboração. Mas até esses vão mofar um bocado. Quando chegou a minha vez de falar naquelas audiências, eu não fui como coitadinha. Fui como alguém que tinha visto a coisa de dentro e de fora. Eu vim aqui não só como vítima, eu disse, microfone na frente, dezenas de olhos em mim, mas como diretora aposentada, viúva, mãe de um dos réus e mulher que quase morreu afogada porque confiaram demais em laços de sangue. Olhei de canto para o banco dos réus, onde o Daniel evitava cruzar os olhos comigo. Se justiça significar que ele passe o resto da vida comemorando aniversário, vendo o muro de concreto, eu aceito. Porque algumas traições não merecem desculpa, só consequência. Fala a verdade, você teria o estômago para dizer isso para o próprio filho preso. Foi depois desses julgamentos que veio a parte que,
Sinceramente. Eu nunca imaginei virar símbolo. Jornal, revista, documentário de streaming querendo contar minha história, deputado querendo tirar foto, ONG pedindo para eu dar palestra. Eu aceitei algumas coisas, recusei outras. Sentei com um advogado, negociei direitos de livro, de série, de filme. Não por vaidade, embora ver a verdade incomodar em mais lugares sempre me deu um certo prazer, mas porque eu já tinha um plano. Um dia, sentei à mesa da cozinha, com papel, caneta e uma conta simples na frente. Minha aposentadoria mais dinheiro recuperado, que tinham desviado mais seguro de vida do Francisco, que agora caiu para mim mais contratos de livro e série. No rodapé da página, escrevi Fundação Francisco e Eleonora de Proteção ao idoso. A ideia era simples e brutal: pegar o dinheiro que meu filho tentou conseguir me matando e usar exatamente esse dinheiro para impedir que outros filhos façam o mesmo com seus pais, sem romantizar, sem papo de curar o mundo. Na prática, equipe jurídica para defender idoso que está sendo empurrado para assinar coisas sem entender. Psicólogos para escutar quem está sendo gaslightado com sua cabeça não tá boa. Material para televisão, rádio comunitária, igreja, associação de bairro, explicando o que é abuso financeiro e patrimonial. Uma linha de denúncia anônima, porque eu aprendi que muita velhinha sofre calada com medo de destruir a própria família. A senhora quer fundar uma ONG? O contador perguntou, coçando a cabeça. Eu quero fundar um problema para os abusadores, respondi. Algo que atrapalhe bastante esse tipo de esquema. E assim nasceu a fundação. Papel passado em cartório. Estatuto registrado. Sala alugada, num prédio simples perto do centro. Coloquei quadro do Francisco na parede, com aquela cara tranquila dele. Gravata torta. Você morreu achando que tinha só caído duro na cozinha. Meu velho, eu falei pro retrato, pois saiba que vão ter muito advogado brigando por idoso por causa do seu seguro. Você acredita que, em menos de um ano, a gente já estava atolado de caso velha, que assinou procuração sem saber. Avô que emprestou dinheiro pro neto abrir empresa e nunca mais viu R$1. Senhora que teve cartão tomado pela filha para controlar os gastos. Cada processo que a gente tocava era um pouco da minha história repetida, às vezes sem tentativa de homicídio, mas com a mesma lógica nojenta. Ela não entende mais. Vamos mandar na vida dela. No meio disso tudo, eu ainda tinha que lidar com o fantasma vivo chamado Daniel. Ele foi condenado como um dos membros centrais da quadrilha, por homicídio triplamente qualificado do Francisco, tentativa de homicídio contra mim, fraude, associação criminosa e o que mais a promotoria conseguiu encaixar, pena alta, regime fechado. Um tempo depois da sentença, a Patrícia apareceu na fundação com um envelope na mão. Chegou isso aqui para você. No meu gabinete, ela disse. Eu abri para checar. Mas é claramente pessoal. Era uma carta, letra do Daniel. A primeira linha começava com mãe. Eu li só isso. O resto eram curvas pretas no papel. Por alguns segundos, a mãe dentro de mim quis acreditar que podia existir explicação. Arrependimento, pedido de desculpa sincero. Aí eu lembrei de mim mesma no lago, com água subindo pelo tornozelo, ouvindo ele justificar minha morte como mais fácil assim. Não precisava ler mais nada. Rasguei a carta em tiras pequenas, na frente da Patrícia, e joguei no lixo. Você tem certeza? Ela perguntou. Absoluta, respondi. Tem gente que a gente ainda pode salvar? Ele passou do ponto de retorno faz tempo. Se isso te parece duro, lembra, perdão, que vira desculpa. Para crime só serve pro ego de quem perdoa. Com o tempo, fui ajeitando minha vida na casa que era minha de novo, papelada resolvida, escritura re-retificada, móveis que a Jéssica tinha trocado por coisa fria devolvidos, fotos antigas tiradas de caixas. A mesa de jantar voltou pro lugar onde sempre esteve. O relógio de parede do Francisco voltou a marcar hora na sala. Até a panela de pressão velha da nossa sopa ganhou direito de ficar à vista de novo. Numa noite qualquer, combinei um jantar lá em casa com a dona Helena e o Pedrinho. Marco na agenda ceia de sobreviventes. Preparei macarrão, frango assado, salada simples. Abri um vinho que eu vinha guardando desde antes de tudo explodir. Quando eles chegaram, a casa parecia respirar diferente. Não era mais cenário de crime planejado, era cenário de resistência,
A gente comeu. Riu. Lembrou do Francisco cortando piada ruim. Pedrinho contou da terapia, da escola, do dia que a professora falou de respeito ao idoso e ele quase levantou para dar palestra. Eu só não falei porque minha avó ia chorar, ele disse, enfiando mais macarrão no prato. Chorar? Eu já chorei tanto que já devo estar no lucro. A Helena respondeu, rindo torto. Na hora da sobremesa, pudim de leite, meio torto, mas gostoso. Eu levantei a taça de vinho. Eu quero propor um brinde, falei. Não ao que a gente perdeu, porque isso dá um livro inteiro, mas ao que a gente impediu que acontecesse com outras pessoas. Olhei para os dois, ao Francisco, que virou nome de fundação, ao Pedrinho, que não vai virar estatística de família destruída, a dona Helena, que acreditou em mim quando todo mundo me chamava de confusa. Respirei fundo, e a mim, que descobri que vingança boa mesmo não é ver o outro se ferrar, é impedir que ele faça mais estrago. Se você me ouviu até aqui, talvez esteja pensando, mas... E o medo passou. Eu vou ser sincera, não passa. Saber que existe gente capaz de transformar pai e mãe em projeto de crime muda a forma como você olha o mundo. Mas hoje o medo não manda em mim. Ele senta na mesa, pega um prato e escuta. Porque quem decide sou eu. Antes de ir embora, a Helena ficou um tempo na porta, segurando minha mão. Você não sente falta dele? Ela perguntou, sem citar o nome do Daniel. Sinto falta do filho que eu achei que tinha, respondi. Aquele que existia na minha cabeça. O homem que ele realmente é. Desse aí eu não sinto falta. Não. Ela assentiu. Apertou minha mão de novo e desceu as escadas com o neto. Fechei a porta. Encostei as costas na madeira. Olhei em volta. Minha casa. Meus quadros. Meus livros. Meu silêncio. Fui até a mesa da sala, onde estava um notebook aberto com e-mails da fundação. Casos novos chegando todo dia. Sentei. Puxei o microfone do celular. Abri a câmera. Onde é que você está me ouvindo hoje? Eu falei, olhando direto para a lente. Da cozinha da sua mãe, do quarto da sua avó, do ônibus voltando do trabalho, pensando na aposentadoria do seu pai, dei um meio sorriso. Se a minha história te cutucou em algum lugar, não engole esse incômodo, não. Conversa com quem precisa ouvir. Mostra esse vídeo para quem vive, dizendo é só coisa da idade. Faz barulho. Porque foi fazendo barulho que uma velha salva-vidas aposentada atrapalhou o plano de 200 assassinos de família. E, no fundo, eu sabia enquanto tiver alguém com coragem de escutar e acreditar em velhos confusos, essa guerra não acaba. Eu, pelo menos, aos 70, só tô começando.